O segundo livro de Samuel. Confira o primeiro vídeo, onde são introduzidos os três personagens principais, Samuel, Saul e Davi. E também o esquema literário do livro, que primeiramente introduz Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste com a ascensão do rei Davi. O segundo livro de Samuel conta a história de Davi como o rei de Israel em dois movimentos. Há uma época de sucesso e bênçãos, seguida de uma grande falha moral e suas tristes consequências. E então, o livro termina com essa conclusão bem construída, que reflete sobre aquilo que era bom e o que era ruim na vida de Davi, gerando esperança para um futuro rei que viria de sua linhagem. O segundo livro de Samuel começa após a morte de Saul. E Davi surpreende a todos ao compor esse longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou matá-lo. E mais uma vez, o autor está mostrando a compaixão e humildade de Davi. Ele é um homem que lamenta a morte até mesmo de seus inimigos. Após isso, Davi experimenta uma época de sucessos e das bênçãos de Deus. Todas as tribos de Israel vêm até Davi e pedem para unificar todas as tribos com o seu rei. E a primeira coisa que Davi faz como rei é ir até a cidade de Jerusalém e conquistá-la. E ele a estabelece como a capital de Israel e a renomeia como Sião. E a partir daí, Davi continua a ganhar várias batalhas, expandindo o território de Israel. Depois de tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele também quer torná-la a capital religiosa. E ele faz com que a Arca da Aliança seja levada para a cidade. E em 2 de Samuel 7, ele diz a Deus que, agora que Israel tem uma casa permanente, ele acha que a presença de Deus também deveria ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para Deus, mas Deus responde para Davi: olha, obrigado pelo pensamento, mas eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. Agora, segundo Samuel 7, é um capítulo chave para entender o enredo da Bíblia inteira, porque aqui Deus faz uma promessa a Davi, que através da linhagem real dele, virá futuramente um rei que irá construir o templo de Deus na terra e estabelecer um reino eterno. E é essa promessa messiânica para Davi que é mais desenvolvida no livro de Salmos e também nos livros dos profetas. E é esse rei que é conectado à promessa de Deus para com Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira que Deus irá trazer suas bênçãos para todas as nações. E é bem aqui, no meio de todas essas bênçãos divinas, que as coisas dão errado. Davi comete um erro fatal. Não fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos principais soldados de Davi. Da sua cobertura, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a chama, dorme com ela e a engravida. E então ele tenta cobertar tudo através do assassinato de Urias e casando com ela depois. É tudo terrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente se arrepende do que fez. Ele fica quebrantado, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus o perdoa. Mas Deus não apaga as consequências das decisões de Davi. E então, como resultado dessa escolha terrível, a família de Davi e seu reino se despedaçam. E faz com que essa parte dessa trágica história se torne bem similar à queda de Saul. Então, os filhos de Davi acabam por repetir os mesmos erros de formas ainda mais trágicas. Amon abusa sexualmente de sua irmã Tamar. E o irmão deles, Absalão, descobre tudo isso e assassina Amon. E Absalão começa a planejar secretamente uma forma de tirar seu pai Davi do poder. E ele começa então essa grande rebelião. E então, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Exceto que, dessa vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado e isso despedaça o coração de Davi. E mais uma vez ele lamenta a morte do homem que tentou matá-lo. Nos últimos dias de Davi, o vemos de volta ao trono, mas como um homem quebrado. Ele está machucado pelas tristes consequências de seus pecados. O livro, então, conclui com um epílogo, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas que tem esse esquema literário simétrico, com histórias do início do reinado de Davi. E elas comparam as falhas de Saul e de Davi e como cada um deles machucou outras pessoas através de suas péssimas decisões.
As próximas histórias internas são sobre Davi e seus valentes que batalham contra os filisteus. E o que é interessante é que ambas as sessões têm histórias sobre as fraquezas de Davi nas batalhas, em contraste com o Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9. Aqui nós vemos um Davi vulnerável, que depende dos outros para ajudá-lo. O centro do epílogo possui 2 poemas que atuam como memórias, onde Davi reflete sobre a sua vida. E ele se lembra de tempos onde Deus graciosamente o resgatou do perigo. E ele vê isso como momentos em que Deus foi fiel à sua promessa, a ele e à sua família. Ambos os poemas concluem relembrando a esperança divina do futuro rei que construirá o reino eterno. E esses poemas e a promessa de Deus também se conectam ao poema de Ana, que abre o livro. E essas passagens, chave do início, agora do meio e fim do livro, unem todos os temas do livro. Apesar do mal de Saul e de Davi, Deus continua operando para o seu propósito de redenção. E Deus se opõe à arrogância de Saul e de Davi, mas ele exalta Davi depois que ele se humilha. E então, a esperança futura desse livro vai além do próprio Davi. Ela olha para o futuro, para o rei messiânico, que um dia irá trazer o reino de Deus e suas bênçãos para todas as nações. E é sobre isso que trata o livro de Samuel.